Coletiva de imprensa com o Thiago Carpini. Carpini, o próximo jogo é contra um adversário que também está lá embaixo na tabela, foi derrotado nesta rodada. Você imagina que vai ser um jogo ainda mais complicado, tomando como parâmetro esse jogo contra o Fortaleza, mesmo sabendo que o Fortaleza vem atravessando um momento muito bom do campeonato? Bom, boa noite. Acho que não dá para mensurar o tamanho da dificuldade em cada partida, né? O nível da competição, o Brasileiro de Série A, todos os jogos têm as suas dificuldades e as suas particularidades. A diferença é que a gente tem que ser bem realista. A nossa realidade é diferente do Fortaleza. O campeonato do Fortaleza não é o campeonato do Vitória. E não é só uma equipe que vem bem nessa temporada, é uma equipe que vem bem de uma continuidade de trabalho, de bons nomes, de um bom comando, enfim, uma infinidade de situações positivas, assim como o Vitória tem as deles também. Porém, dentro das nossas situações positivas, nós somos uma equipe em reconstrução, que há 2 anos atrás estava na Série C. Né? Então, o Fortaleza viu isso muitos anos da sua história, vem se reestruturando a cada ano, e a gente sabia a dificuldade que seria enfrentar esse tipo de adversário jogando aqui. Porém, nós imaginávamos competir melhor. Isso foi uma coisa que me desagradou bastante. Né? O nosso nível de competitividade, pagamos pelo primeiro tempo, mesmo não competindo tanto, acho que não foram... Claro que tem o mérito do adversário nos gols, mas foram algumas situações que nós erramos também, coletivamente, individualmente, começando por mim. Né? Então, página virada, não acredito que lá vai ser mais ou menos difícil. Vai ser tão difícil quanto... Porém, é um jogo de 2 concorrentes diretos aí hoje na parte de baixo da tabela. O Grêmio jogando, não vou dizer em casa, porque o jogo não é em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, e um estádio onde está habituado a jogar. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós enfrentamos também o Corinthians está nessa situação em Itaquera, a gente sabe da força dessas equipes dentro de casa. E sabemos a dificuldade que vai ser. Página virada, pensar no próximo, né? Tentar resgatar algumas essências que nos permitiram viver coisas melhores dentro dessa competição, dessa campanha de recuperação que nós tivemos e que hoje ficaram para trás. E a gente entender que a nossa competição é essa, é recuperação. Nós começamos muito mal em relação à pontuação, é o primeiro ano que retorna a Série A, então a gente vai sofrer bastante. Nós podemos ter um discurso diferente disso, mas é uma atuação hoje muito ruim, muito abaixo do que esperávamos e do que vínhamos apresentando em jogos anteriores. E não era essa a expectativa. Esperávamos ao menos competir melhor. Carpini, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. O gramado do Castelão passou por algumas restaurações na última semana. Eu queria saber a sua opinião sobre o gramado na partida de hoje. Olha, das equipes que nós enfrentamos fora de casa, os jogos que nós tivemos aí, eu acho que foi um dos piores gramados que eu vi nesses 10, 12 jogos aí, e uma das piores condições de gramados em todas as vezes que eu vim aqui no Castelão. Já vi muito melhor. Isso interferiu no resultado da partida de maneira nenhuma, só estou respondendo o que você está me perguntando. Realmente a bola é muito viva, o jogo não fica com tanta dinâmica, toda mudança de direção, aceleração, desaceleração, a grama solta, uma coisa que eu observei, nunca tinha visto isso, enfim. Mas acho que também não cabe a mim falar dessas situações, né? Acho que é um outro ponto, mas realmente dos jogos que nós tivemos fora de casa aí, a gente tem encontrado campos de excelente nível, de muito boa qualidade, inclusive o nosso, e eu acho que o gramado não é o padrão Castelão, o padrão que a gente já viu aqui em outros momentos em Fortaleza. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. Carpini, a atuação esta noite no Castelão foi para esquecer. Você acredita que a mudança de formatação tática foi determinante para esse revés? Se não, qual fator foi determinante para esta derrota? Olha, a formatação tática foi a mesma. A mudança foram de algumas peças, né? E eu acho que isso é perfeitamente compreensível numa sequência de jogos. Uma coisa é a gente falar que nós temos o grupo à disposição, que a gente tem um elenco, que nós confiamos em todos, e no momento de uma sequência de jogos encavalados, um nível de desgaste muito grande, ainda mais para quem corre atrás como nós, entra também um aspecto psicológico, você faz muito mais força para sair de baixo, e é natural que a gente rode o elenco, confiamos em todos os atletas que estão aí, então a distribuição tática, na verdade, ela não mudou, a gente só optou por outras peças, pensando em todos os aspectos, não só o aspecto técnico, mas o aspecto físico também, que acaba sendo de fundamental importância para essas escolhas a cada rodada que a gente enfrenta.
Gabriel Galindo, canal do Dinâmico e Mosaico Esportivo. Carpini, na sua opinião, foi a pior partida da equipe sob o seu comando? E se sim, por quê? Eu acho que a minha estreia contra o Atlético Goianiense foi a pior. Mas naquele momento nós vínhamos conhecendo, né, o grupo, a equipe que nós tínhamos de melhor. Então a responsabilidade foi muito mais minha. Não que hoje não seja, ela é minha sim. Claro que a gente divide internamente, isso cabe só a nós, mas a responsabilidade é do comando. O que me deixou um pouco chateado com a partida de hoje foi por uma competição de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro tão difícil. A gente precisa de constância, nós não podemos oscilar dessa maneira. A gente, claro que nem todos os dias as coisas funcionam, acontecem, mas alguns elementos não podem faltar. Então, talvez tenha sido o pior primeiro tempo. O segundo tempo até se ajustou um pouquinho mais, também o Fortaleza controlou um pouco mais o jogo, já tinha, né, uma vantagem no placar, isso também talvez de certa forma tenha facilitado, mas nós competimos um pouco melhor, conseguimos trocar um pouco mais de passes, controlar um pouco mais o jogo. Então talvez tenha sido o primeiro tempo pior desde a minha chegada e pelas circunstâncias, né? Quando você vem numa evolução, numa crescente, você espera sempre aquele nível de apresentação um pouco mais. Quando as coisas não acontecerem para um nível melhor, que pelo menos você consiga manter o que foi apresentado na equipe no jogo anterior, para que você não volte sempre para essas oscilações que são ruins para um campeonato tão longo como esse. Guma Guedes, Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro. Gostaria que você fizesse uma avaliação dos jogadores que entraram no decorrer da partida, sobretudo Osvaldo, que veio de lesão, e Daniel Júnior, que teve a oportunidade de jogar o segundo tempo inteiro. O Daniel fazia muito tempo que não jogava, né? A gente precisa ir colocando ele de novo no contexto. Conquistou a oportunidade pelo dia a dia, pela semana, pelos treinos, né? Osvaldo é um cara muito importante para nós, ele sabe o que ele representa não só dentro de campo, mas fora também. Entrou bem, competiu, ajudou, né? Os melhores momentos que nós tivemos aí na competição foi uma formação que passou pela participação também do Osvaldo. O Everaldo, a gente sabe que é ainda um pouco aquém do que ele pode render, mas é perfeitamente compreensível, um cara que ficou 5 meses fora. Então são as dificuldades que nós temos e nós precisamos ter um pouquinho de paciência, dar tempo e minutagem, né? E essa minutagem, o ritmo, eles só vão adquirir novamente tendo a oportunidade de jogar, a cada rodada participar um pouco mais, e a tendência é que todos eles evoluam. O Osvaldo mais no aspecto físico, né? O Everaldo mais no jogo propriamente, pelo período de inatividade, e o Daniel também por ter participado um pouco menos por conta das lesões que ele sofreu. Eduardo Serra, canal Rubro Negro. Carpini, hoje o Vitória tem a pior defesa do campeonato com 28 gols sofridos. Diante disso, qual será a estratégia adotada na próxima partida, tendo em consideração que o time precisa pontuar para não correr risco de entrar no Z4? É um número que a gente fica bem incomodado, né? Todo o ônus e o bônus desde o início da competição é nosso, a partir do momento que troca-se o comando, mas mesmo nesse novo ciclo a gente tem sofrido muito. Em alguns momentos nós conseguimos ajustar e estancar de certa maneira essa parte defensiva e tentar deixar o Vitória uma equipe mais equilibrada. Mas a gente tem que levar também em consideração que a gente está jogando um campeonato brasileiro de Série A. Isso não é pretexto, porque eu não gosto disso. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades, mas a gente joga um campeonato brasileiro de Série A onde a gente não tem zagueiro. A volta do Bruno Vini hoje, depois de 2 ou 3 meses, o único zagueiro destro que nós tínhamos no elenco era o Camutanga, que passou por uma cirurgia. A gente vem há 5, 6 rodadas jogando na primeira linha com o lateral direito, com o volante, sempre improvisando, criando alternativas, tentando ser criativo. E claro que isso reflete no sistema defensivo. Quando você não tem uma linha, pelo menos de atletas que atuem na função, jogando um campeonato desse nível, inevitável vai acontecer o que tem acontecido em alguns jogos. Então a gente tem movimentado a nossa janela. Hoje se o Bruno sente alguma coisa no jogo, eu não tenho zagueiro no banco. Isso vem sendo um problema recorrente, né? E sofremos aí algumas baixas dentro do setor e infelizmente ainda não conseguimos repor, mas a gente tem trabalhado muito para isso. A nossa diretoria, o presidente, não falta buscas, empenho, e a gente tem algumas situações aí encaminhadas para que a gente possa no mínimo ter atletas da posição para poder fortalecer o setor e resolver esses problemas. Alan Pinheiro, Correio. Carpini, o Vitória mostra na Série A uma dificuldade na bola aérea defensiva e hoje mais uma vez tomou um gol em uma jogada pelo alto. Do ponto de vista do treinador, como explicar essa deficiência da equipe? Passa pelo sistema defensivo.
de novo, né? A gente sofre pela... Eu não me lembro aqui, para não falar besteira, acho que foram 12 jogos à frente do Vitória, eu não consegui uma vez repetir a minha linha defensiva, ou se repetir uma ou duas vezes. Uma não, porque não é repetir, né? Pelo menos duas vezes. Então isso é uma dificuldade grande, você criar um padrão sem repetição e sem jogadores que atuem na função. Então inevitavelmente esses erros eles acontecem, claro que também não é justificativa, a gente seguir trabalhando, ajustando, melhorando. A bola parada é muito para o atleta, uma experiência de ex-atleta. Um pouco a gente precisa da nossa iniciativa, a tomada de decisão do atleta, né? Agredir a bola, atacar o espaço, enfim, são situações que a gente treina, prepara, mas dentro da partida algumas situações fogem um pouco do controle, a tomada de decisão também do atleta. Carpini, boa noite, Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação, né? Sou baiano, irmão, estava aqui assistindo, transmitindo o jogo, narrando o jogo. Queria primeiro lhe parabenizar pelo trabalho que você está fazendo à frente do Vitória. Mas eu queria saber de você até quanto, onde foi, se pesou ou não pesou hoje alguns jogadores do Vitória, o que aconteceu na situação entre o Rodrigo Andrade e o Dudu. São jogadores que já não fazem mais parte do Vitória, mas eu senti em alguns momentos da partida que os jogadores não estavam conseguindo lhe entregar aquilo que você pedia. E eu queria saber de você também uma coisa importante. O que é que precisa ser feito por Fábio Mota chamar esse pessoal da inteligência do Vitória e buscar o jogador que precisa recompor o elenco? Porque, meu amigo, você está fazendo um trabalho gigante, porque realmente, amigo, encontrar soluções no momento que a gente está tendo esse momento de fragilidade, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Se pode melhorar, tem que contratar, mas saber, meu irmão, se afetou a coisa do que aconteceu com o Dudu e com o Rodrigo ao grupo. Bom, que precisa contratar, isso é um fato e rápido, né? Nós precisamos reforçar diversos setores, a gente tem cobrado muito a nossa inteligência para que haja com um pouco mais de velocidade, e não adianta a gente apresentar também nomes por apresentar, são situações que elevem o nível, que aumentem a competitividade do elenco e tenha condições de jogar uma Série A, uma competição desse nível, né? E a gente enfrenta dificuldades no mercado também, porque hoje o atleta, se ele tem 2 ou 3 opções, nós temos que ser realistas e nos colocar no lugar do atleta. Talvez o Vitória não vai ser a primeira opção dele, pelo momento da tabela, pelo início da competição, por tantas coisas. Então é uma questão também de convencimento. A gente sabe que nós precisamos sim nos reforçar e de maneira rápida, mas de certa forma sermos cautelosos para também não trazer por trazer e aí acaba ficando um pouco mais cara a conta. Então acho que esse cuidado nós precisamos ter, mas precisamos agir sim, como você diz, com velocidade, todos os departamentos, principalmente a inteligência que faz esse monitoramento e jogadores dentro da realidade. Não adianta também apresentar nomes que não são possíveis. Em relação ao Dudu e ao Andrade, eu não acredito que tenha afetado o nosso grupo, né? Porque antes da minha chegada não foi a primeira vez que isso aconteceu com esses atletas, então não cabe a mim falar o que aconteceu lá atrás, porque nem aqui eu estava, mas eu não acredito nesse futebol sem compromisso. Eu acho que dessa maneira as coisas não caminham, precisam existir regras, direitos, deveres, os processos têm que ser respeitados, então não dá mais, né? Acho que às vezes é alguma síndrome do time que foi vitorioso. Eu já passei por isso em outros momentos da minha vida e eu aprendi isso na minha vida. O futebol, ele te apresenta problemas pequenos e se você não resolver, eles vão aumentando e se torna um problema grande, daqui a pouco você não resolve mais. Então isso talvez poderia já ter sido resolvido em outro momento, mas não posso falar de outro momento, como eu disse, mas eu acho que não afetou em nada. O grupo tá blindado, eu acho que as escolhas são deles, né? Nada contra o Dudu e o Andrade, são jogadores que estivessem em boas condições físicas, no caso do Andrade, que estava um pouquinho fora do que a gente entende que é o ideal para performar como ele pode performar, e o Dudu com a cabeça mais voltada para a carreira dele, primeiro para ele próprio, né? Ter compromisso com ele para poder ter compromisso com o outro, e sem dúvida ajudariam, são bons jogadores. Erraram, claro que um erro não justifica o outro, que aconteceu de maneira nenhuma a gente de acordo, mas página virada, não fazem mais parte do problema. Nós temos tantos problemas para nos preocuparmos, a gente vem numa campanha de recuperação, tanta coisa para ajustar, um Grêmio agora fora de casa, tantos problemas para escalar, para escolher, tentar encontrar a melhor alternativa para cada jogo, mesmo com as nossas limitações, então dá para a gente
gastar energia com situações que a gente não controla. Eu acho que hoje fez muito mais falta a ausência de alguns atletas, como o próprio Mateuzinho, que ficou de fora até do banco, não conseguiu treinar esses dias, vem numa sequência de jogos, um desgaste físico, passou por um problema de saúde, não treinou esses dias, ficou tomando soro, talvez a gente consiga recuperá-lo para o jogo de domingo. Então são algumas situações que aumentam ainda mais a nossa dificuldade, mas quando nós aceitamos o desafio a gente sabia o que era o ônus e o bônus, e agora não adianta a gente ficar lamentando todos os ônus, vamos tentar resolver os problemas e não potencializá-los. Professor, boa noite. Luiz Martins da TV Vitória BetSat. Eu queria que o senhor falasse na sua análise o que é que não aconteceu hoje aqui contra o Fortaleza, né, que precisa acontecer no domingo contra o Grêmio para a gente conseguir um resultado positivo lá em Caxias. Primeiro ponto, voltar a competir, voltar à essência que nos permitiu, num retrospecto um pouco mais recente, melhorar na competição em relação à performance, acompanhado de pontuação, a gente entender que alguns comportamentos, principalmente sem a bola, a gente não abre mão. Eu acho que hoje foi um dia para ser apagado, esquecido, não pelo resultado, o resultado foi mérito do adversário, que foi melhor, foi superior, competiu mais, enfim, os motivos que eu já falei na primeira pergunta, mas nós, enquanto equipe, nos reencontrarmos esse nível de competitividade, independente das dificuldades que nós temos, e eu acredito muito que isso vai acontecer no domingo. Nós precisamos não só dar uma resposta para o nosso torcedor, uma resposta para nós mesmos, né? Nós fizemos já melhor, a gente consegue fazer melhor, a gente tem condições e capacidade para isso, então precisa ser feito. Coletiva de imprensa com o Thiago Carpini encerrada.